Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. Estamos aqui de novo com o nosso encontro semanal com o programa TV Bancários. São 19 horas e 35 minutos para conversar com você sobre um tema de hoje que é Campanha Nacional dos Bancários 2014. Para isso estou recebendo aqui no nosso estúdio o presidente do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal, Eduardo Araújo, já com a camisa da campanha, né, presidente? Pois é, Valdir, nós estamos aqui com a mídia de campanha, né? Não queremos mais, nós colocamos aí há pouco um pouco dessa vinheta que a gente está divulgando, inclusive, para toda a população, que compreenda que a gente não está falando apenas de dinheiro, né? Que a gente tem uma série de reivindicações que também tem a ver com a vida do cliente e do usuário de bancos. É isso aí, você pode participar também deste programa, basta enviar um e-mail para o Linha Direta. Diego, passa o vídeo aí. Para participar é muito fácil, basta acessar o site do Sindicato dos Bancários e clicar no ícone do programa. Na página de exibição, você irá encontrar o Linha Direta. Coloque o seu nome e a sua dúvida. Se achar necessário, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a fortalecer as lutas da categoria no programa TV Bancários. E as perguntas já começaram a chegar aqui na sua TV Bancários. Presidente, que atividades o sindicato tem realizado na campanha nacional deste ano? Olha, nós fazemos sempre uma série de visitas, né, nas dependências e normalmente a gente é questionado, olha, o sindicato sumiu ou não está aparecendo. Mas nós somos poucos diretores, né, para uma categoria aqui em Brasília que soma mais de 27 mil pessoas. Nós temos 44 diretores, desses alguns sem liberação de ponto para fazer atividade. Então nós temos um pequeno contingente para percorrer mais de 800 locais de trabalho e a gente faz isso muito perto da campanha porque você tem que fazer um diálogo daquilo que está mais importante no momento. Então nós já visitamos umas 12 regiões administrativas, ainda faltam algumas áreas. Amanhã será percorrido o setor comercial sul, setor bancário sul, setor bancário norte, setor comercial norte, setor de diversões norte e sul também. Então, ou seja, a gente, e mais três dias durante a semana estaremos visitando as agências, que são pontos mais difíceis das pessoas terem acesso às informações. O pessoal que está um pouco mais localizado em prédios, a gente pede que acompanhem diretamente no site ou no Facebook do sindicato as informações. Mas a gente mobiliza inicialmente o pessoal de agência, né, para que a gente possa ter o relacionamento também com os clientes. Não é só porque é mais fácil visitar a agência, mais fácil seria visitar prédio, né? Mas onde os clientes estão são nas agências. E a gente utiliza o horário de abertura das agências para visitar os companheiros que estão nesses locais, mas também dialogar com a população, porque se houver necessidade de paralisações ou de outras atividades de advertência para os banqueiros, a população tem que estar consciente daquilo que a gente está fazendo. É isso aí, são 19 horas e 38 minutos, horário de Brasília. Você pode participar desta entrevista, desse programa TV Bancários, basta clicar aqui ao lado no Linha Direta. Presidente, mais uma pergunta que chegou aqui, perguntando por que ainda não houve greve. Isso tem alguma coisa a ver com as eleições? Não, olha, nós temos nos últimos anos greve todos os anos. Claro. E a cada 2 anos houveram eleições. Então não existe nenhuma modificação de calendário em função de eleição, porque nós discutimos tanto com bancos públicos, também com bancos privados. E quando a gente faz esse tipo de atividade, a gente tem que acompanhar a própria dinâmica da negociação e os espaços que a gente pode conquistar. Existem inúmeras categorias que fecham acordos sem greve, independente do grau de mobilização daquela categoria. Então, o que a gente entende é que os banqueiros normalmente têm buscado o conflito com os bancários ao invés de buscar uma negociação sem greve. Então, o espírito de negociação, nas duas partes, é apresentar tudo aquilo que a gente reivindica, claro, e ouvir a contraproposta e levar para as assembleias. Até agora, os bancos se limitaram, seja na mesa única, seja na mesa específica de cada banco, se limitaram a ouvir as nossas apresentações. Então,
A pauta do Banco do Brasil já foi apresentada integralmente, a da Caixa também, da FENABAN também. Alguns bancos ainda a gente vai estar apresentando, Banco do Nordeste, BASA, e o BRB tem uma negociação no próximo dia, na quinta-feira, né, dia 18, tem uma negociação com o BRB para a gente também apresentar as cláusulas. Hoje, por exemplo, nós fizemos uma negociação com a Polpex e discutimos especificamente sobre emprego, né? Apesar de não haver no acordo coletivo alguma cláusula que preveja isso, a gente quer ter uma noção e uma garantia para as pessoas que elas não serão demitidas por qualquer motivo ou sem motivo algum, como a legislação brasileira permite. Então, essas negociações estão no ritmo normal, diria. No ano de 2010, quando houve a última eleição presidencial, a paralisação aconteceu a partir do dia 29 de setembro, ou seja, nós não estamos fora de nenhum calendário em função de campanha eleitoral. Tá tudo dentro do planejamento. E aí o que a gente vai ter nesse período agora? É um calendário ainda de retornos. E a gente modificou em relação ao ano passado, que a gente quer o retorno das cláusulas não financeiras antes das cláusulas financeiras, porque a gente não pode entrar em uma paralisação ou um debate exclusivamente por questões financeiras. E essa estratégia já tem algum tempo, não é nova. Nós mudamos o nome de campanha salarial para campanha nacional dos bancários, né? Além de discutir com todos os bancários ao mesmo tempo, também discutir itens que não são financeiros. Ok, uma pergunta aqui. Os funcionários do BRB recebem sua PLR no dia 19. Por que os outros bancos ainda não anunciaram o pagamento? Perfeito. Essa discussão com o BRB ela tem um caráter diferenciado das outras, não porque a gente deixa de discutir, mas é que o acordo da PLR do BRB é feita fora da database. E isso já é tradição há muito tempo, desde que foi retomada a discussão de PLR no BRB. Então, é feito um acordo antes dos resultados, né, para poder identificar. Então, existe um padrão já matemático para poder calcular essas verbas da proporcionalidade de cada cargo. E aí, depois que sai o resultado, então só é feita a apropriação desses valores para cada cargo. É diferente do Banco do Brasil, da Caixa, da FENABAN, que primeiro a gente já tem alguns resultados. Claro. E, estrategicamente, busca-se ampliar ainda a proporção de PLR, que no BRB a gente pode chegar até 18%, no Banco do Brasil, por exemplo, chega a 12%, na Caixa vai depender do volume de lucros. E na FENABAN a gente também quer ampliar essa discussão. Então, procura-se fazer essa negociação no meio da campanha salarial. Não quer dizer que um está certo ou outro está errado, é que o modelo que já está adotado no BRB já está sedimentado e não há uma perspectiva de ampliação daquela proposta, já que ela prevê a variação para mais ou para menos do lucro e pode diminuir ou aumentar a proporção de distribuição. Ok, presidente. Aqui a outra pergunta que chegou. A planilha que está circulando para o cálculo da PLR procede? Tem participação do sindicato na confecção dessa planilha? Essa pergunta é interessante, mas não é a primeira vez que aparece alguma planilha. No ano passado, quando estava discutindo um plano de cargos para o Banco do Brasil, aí saíram algumas planilhas. Então, normalmente circula essa planilha mais por especulação do que por qualquer item que de fato seja real para que a gente possa discutir com a categoria. Nós temos uma proposta que é fácil de calcular, 3 salários mais R$6.300. Então, essa seria o valor que a gente quer. Agora, para discutir com a FENABAN, precisa primeiro que ele traga uma proposta, se vai modificar ou não o que já estava discutido, aí é que a gente vai passar a fazer um cálculo. Então, nós só vamos apresentar algum cálculo por parte do sindicato a partir do momento que a gente tiver definido ou que a FENABAN apresente de fato uma proposta final sobre PLR. Ok, são 19h44, horário de Brasília. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Daqui a pouco voltaremos. Aproveite esse tempo para mandar a sua participação, a sua pergunta. O presidente dos Sindicatos Bancários do Distrito Federal, Eduardo Araújo, responde ao vivo para você. E o tema hoje é a Campanha Nacional dos Bancários 2014. Segue programação.
O sindicato lançou no último dia 15 seu novo portal na internet. São muitas novidades para os bancários e bancárias. Além do layout e conteúdo que valorizam as imagens de capa em 3 tamanhos diferentes, foi desenvolvida uma versão exclusiva para celulares, o que mantém os trabalhadores cada vez mais conectados com a entidade. Outra novidade é que o site passa a ganhar a denominação de portal. Assim, funciona como aglomerador de uma série de outros sites ou subsites dentro e também fora do domínio do portal. Você, trabalhador, também possui acesso à TV Bancários, no menu do topo do site, além dos acordos coletivos e dos principais informativos produzidos pelo sindicato. Acesse o portal e confira as novidades tanto pela internet quanto pelo celular. De que lado você está? Dos banqueiros ou dos bancários? Junte-se aos bancários na campanha nacional 2014. Queremos mais emprego, segurança e crédito. Queremos menos filas, tarifas e juros. Sindicato dos Bancários de Brasília. O sindicato lançou no último dia 15 seu novo portal na internet. São muitas novidades para os bancários e bancárias. Além do layout e conteúdo que valorizam as imagens de capa em 3 tamanhos diferentes, foi desenvolvida uma versão exclusiva para celulares, o que mantém os trabalhadores cada vez mais conectados com a entidade. Outra novidade é que o site passa a ganhar a denominação de portal. Assim, funciona como aglomerador de uma série de outros sites ou subsites dentro e também fora do domínio do portal. Você, trabalhador, também possui acesso à TV Bancários, no menu do topo do site, além dos acordos coletivos e dos principais informativos produzidos pelo sindicato. Acesse o portal e confira as novidades tanto pela internet quanto pelo celular. De que lado você está? Dos banqueiros ou dos bancários? Junte-se aos bancários na campanha nacional 2014. Queremos mais emprego, segurança e crédito. Queremos menos filas, tarifas e juros. Sindicato dos Bancários de Brasília. Voltou a linha direta, recebi o recado agora, nós tivemos um pequeno problema técnico, você que estava tentando entrar em contato conosco, não estava conseguindo, agora pode clicar, e nós temos também aqui o WhatsApp da TV Bancários, que é o 78183044, lembrando que é 61, código aqui de Brasília. Presidente, chegou uma pergunta aqui, um tanto quanto polêmica, enquanto não está chegando as outras, vamos responder essas que já chegaram aqui. É verdade que a campanha da candidata Marina está sendo patrocinada por bancos privados? O que isso pode influenciar na campanha dos bancários? Bem, assim, o que eu compreendo é que os bancos normalmente procuram financiar vários candidatos, então não seria, só ela, né? Não seria só a Marina, né? Então o que a gente defende é que, como na semana de 1 a 7 de setembro, é que houvesse uma reforma política para que a gente
dentro dessa reforma, a gente eliminasse financiamento privado de campanha. O que de fato tem uma ligação com a Marina é a filha do Setúbal, né? Então, ela faz parte da equipe de programa de governo da Marina, e isso para nós tem um problema, porque o Comando Nacional dos Bancários soltou uma nota, e está circulando em várias cidades, dizendo aquilo que está no programa de governo da Marina, que é contra aquilo que a gente defende, né? Então tem uma parte que fala de terceirização, e aquilo que os bancos defendem consta do programa da Marina. Então não é uma ilação dizer que existe uma correlação apenas de duas amigas, mas sim de que no programa de governo tem determinadas posturas que os bancos também defendem. Então não é nada criado. Então lá no item 59, o item 61 do programa de governo da Marina são claros. Uma outra posição é a independência do Banco Central. Quando a gente fala em cada ponto percentual que o Banco Central utiliza para reduzir a inflação, ele coloca bilhões, né, na mão dos banqueiros e dos rentistas. Isso também é uma situação que a gente é totalmente contra a independência do Banco Central. E quando se quebra um banco, ou quando se quebra parte do sistema, quem paga é toda a população. E aí a gente viu o que aconteceu no subprime dos Estados Unidos, porque é um mercado desregulado, com a independência do Banco Central, que não tem compromissos com o governo, que foi eleito, porque no nosso entender, seja ele qual for, o governo que foi eleito é que tem que ter o domínio total da política econômica. E aí o Banco Central não tem que ser independente de ninguém. Isso aí é um equívoco total, e a companheira Marina defende esse tipo de situação, e a gente tem feito inclusive uma manifestação na porta do Banco Central, que nós queremos um Banco Central que sirva para o Estado brasileiro, assim como os bancos públicos também sirvam a população. Então há um problema no programa de governo da Marina, mas criticar, dizer que o banco está financiando a campanha da Marina, isso aí, de fato, as empresas privadas financiam todos. Um com mais dinheiro, outro com menos, mas eles querem estar na onda de todos. E é realmente urgente essa colocação do presidente aqui sobre a questão da autonomia do Banco Central, que com certeza está incompreensível ainda para uma grande parte da população. Presidente, o sindicato reivindica a jornada de 6 horas para todos? Então, na nossa campanha, na verdade, o que a gente coloca na minuta é uma redução para 5 horas e não 6 horas. 6 horas nós já temos, né? Está na lei, os bancos descumprem, eu volto nesse ponto já, mas nós reivindicamos 5 horas com dois turnos para atender o público durante o dia inteiro. Ou seja, então os bancos ficam economizando e não colocam 2 turnos de trabalho para abrir as agências, né? Colocam aí o atendimento mínimo que o Banco Central determina, que seria de 11 às 4 da tarde, e isso é o atendimento mínimo. Então o que a gente reivindica é que nós tenhamos as agências abertas o maior tempo possível, mas que tenha 2 turnos de trabalho, porque a jornada do bancário legal é de 6 horas e nós reivindicamos 5 horas. Então, voltando ao assunto do descumprimento da lei que os bancos fazem. Então, nós já fizemos algumas atuações jurídicas, né, em determinados estados. Algumas teses são mais bem aceitas pela primeira instância, mas a gente tem convicção que na última instância a gente consegue, ou seja, é centralizado, a gente consegue avançar contra essa pauta dos banqueiros de estar descumprindo a jornada. E aí, em 2009, nós tivemos um protesto interruptivo de prescrição. A lei diz apenas de 5 anos de prescrição. Você pode, estando na ativa ou depois que sai, você pode recorrer aos últimos 5 anos dos seus direitos trabalhistas. Mas nós, o sindicato, fizemos um protesto em 2009 em que essas pessoas poderiam, então, retroagir a 2004, ou seja, se contar de 2004 a 2014, as pessoas têm direito de ir à justiça e requerer 10 anos de horas extras, e os bancos estão descumprindo. Então nós fizemos isso não só para o Banco do Brasil, para a Caixa, para o BRB, mas também para alguns bancos privados. Então as pessoas têm direito a não só 5 anos, mas 10 anos de recorrer à justiça para receber as 2 horas extras. Então nós estamos falando aí que, como nós fizemos isso em 2009, tem até o final deste ano para que as pessoas que
dos bancos que continuam descumprindo para alguns cargos essa jornada possam entrar na justiça ainda este ano para não perder esse direito. Porque senão, se passar de dezembro desse ano, elas vão ter direito aí à justiça e pedir apenas 5 anos de direitos. Então, ou seja, metade daquilo que ela receberia, se fosse R$1 milhão, ela só vai poder discutir depois de janeiro somente R$500 mil. Ok, chegou mais uma pergunta aqui ainda sobre a questão da autonomia do Bacen, Marina Silva. A pergunta foi da Juliana. Há um grande debate sobre o tema de autonomia do Banco Central. A CUT acerta ao dizer que um país entregue aos banqueiros é prejudicial à população. Porém, o que a CUT não denuncia é que durante o governo Dilma/Lula já há autonomia operacional do Bacen. Os grandes bancos é quem mandam na política econômica do país. Não é por menos que o setor financeiro seja um dos setores que mais lucram. Só neste primeiro semestre, os bancos lucraram 37,2 bilhões de reais. Nós não podemos permitir que a luta do nosso reajuste salarial e pelos nossos direitos estejam subordinada à campanha eleitoral. Para isso é necessário que os bancários tomem a campanha salarial em suas mãos. Enquanto isso, a Central CUT está bastante dedicada a turbinar a campanha de Dilma. A Contraf não vai divulgar o calendário dos bancários? Vamos esperar as eleições para agradar o PT? Obrigado, Juliana. A Juliana concorreu na última eleição com a gente, né? Foi a candidata contrária à nossa eleição, e eu respeito bastante a opinião dela. Ela é de outra corrente sindical e também de outra central sindical. Mas a central sindical que ela é vinculada também senta à mesa de negociação. Então nós não estamos falando que está escondido nada, porque na mesa de negociação do comando não senta apenas a CUT, mas a CTB, que é outra central sindical, e também gente da UGT, ou seja, o Comando Nacional dos Bancários é amplo, não é uma questão apenas de uma central sindical ou de uma corrente sindical. Então a discussão, historicamente, dos prazos em questão da eleição são fatos históricos que estão registrados, então nós não estamos inventando nada na campanha de 2014. Com relação à questão de apoiar a Dilma, não, isso foi uma decisão da Conferência Nacional dos Bancários, que também tem uma série de outras centrais sindicais e correntes. Então não é uma questão do Sindicato de Brasília, ou da Contraf, ou da Federação Centro-Norte, até porque essas entidades não podem discutir campanha. Então os bancários, a maioria dos bancários do país, que estavam na conferência, que decidiram fazer um apoio, e a última discussão que a CUT também participou, junto com outras centrais, foi de entregar a plataforma da classe trabalhadora. E lá na plataforma da classe trabalhadora, a gente não diz que tem um apoio e um cheque em branco para ninguém. Diz assim, nós queremos apoiar este projeto aqui, que não é o que o governo está atuando. E agora a gente sabe que a correlação de forças dentro do próprio governo, quando a gente fala governo, a gente não pode dizer que é o executivo, né? Então existe uma série de coisas para compor o Estado ou o governo, que aí a gente tem um problema no legislativo também. Por quê? Imagine o que aconteceu com 4330 no ano passado. Era uma proposta do governo ou era uma proposta de determinadas pessoas que fazem inclusive parte da base do governo, de sustentação do governo? Então nós precisamos discutir bastante, não só as candidaturas majoritárias, as pessoas têm que estar atentas a quem eles vão eleger como deputado, se eles têm um compromisso histórico com a classe trabalhadora, não é? E aí tem que deixar de discutir se é de religião A, se é de cor A, de cor B, se é homem, se é mulher, mas discutir se essa pessoa tem um histórico já de defender os trabalhadores na sua vida. E por isso a gente tem que tomar posições, né? E aí na campanha nacional dos bancários nós já convivemos isso durante anos e a gente sabe muito bem que a gente não pode precipitar determinadas jogadas, principalmente com os banqueiros, porque existe uma diferença muito grande de você discutir um sindicato local com uma empresa local e você discutir vários sindicatos, né, em âmbito nacional com empresas nacionais. Ok, presidente, o Marcos Paulo ele pergunta aqui que cláusulas sociais serão discutidas na quinta e na sexta. Por que são separadas do índice?
Essa negociação coletiva não prejudica as negociações de cada banco, tendo em vista que estão marcadas datas muito distantes, como o Banco do Brasil, dia 26, Banrisul, dia 2/10, e Caixa, que nem data marcou ainda? Veja bem, o que a gente sempre discute é que nós temos que ter uma convenção coletiva. E a convenção coletiva, ela é base, ela não é teto. Ou seja, você pode fechar, em termos teóricos, você pode fechar uma campanha da FENABAN e continuar negociando com os bancos. Isso não é nenhuma questão assim, de outro mundo. O que a gente precisa é que os bancários todos estejam atentos na negociação da FENABAN, porque se ali saírem questões muito baixas, em determinados bancos você não vai conseguir avançar em nada. Então, por exemplo, eu fiquei surpreso quando a direção do banco marcou para o dia 26, sendo que nós temos uma negociação de cláusulas econômicas, ou seja, os bancos vão apresentar a sua proposta no dia 19. E aí ele joga para uma semana seguinte. Mas a direção do Banco do Brasil também faz parte do comando dos banqueiros. O comando dos banqueiros tem 6 bancos que organizam todos os demais. No Comando Nacional, como eu falei em outra atividade aqui na TV Bancários, nós temos 33 entidades diferentes que estão no comando, mas nós temos mais de 120 sindicatos que acompanham as negociações. Aí ele falou uma questão da cláusula social, que a gente inovou nesse ano. Se a gente discutir apenas finanças, e aí para a maioria das pessoas que estão saudáveis, não tem risco de assaltos e sequestros ou outros problemas que a gente quer definir nas cláusulas sociais, quando se apresenta a cláusula econômica, normalmente acaba a discussão, porque aí você vai focar apenas em um ponto, porque você precisa arrancar. E aí o que a gente está propondo estrategicamente, não vou falar da estratégia nossa aqui, aberta, né, porque senão o inimigo capta isso, é que a gente inovou dizendo, nós só vamos passar para discutir cláusulas sociais, econômicas, quando as sociais tiverem um mínimo. Veja bem, no ano passado nós fizemos um acordo sobre o censo da diversidade, fizemos um acordo sobre um projeto piloto em Recife e região metropolitana. Nós temos alguns resultados já do projeto piloto de segurança que nós queremos estender para todo o país. Os banqueiros disseram que não querem estender para todo o país, que querem testar mais alguma coisa. Só que nós só vamos testar alguma coisa nova se tiver também novos equipamentos de segurança num novo projeto piloto. Então, nós temos impasses que precisam ser resolvidos e depois que é feita a discussão econômica, aí a gente já vai para um outro patamar, né, que pode ser a greve. Então, e se a proposta for muito rebaixada, a gente não vai também partir para o conflito imediatamente. Então, é um jogo de inteligência, não é apenas um jogo matemático ali que a gente faz nisso. Temos aí a discussão de saúde, ampliação da cobertura de saúde. Por exemplo, a pessoa está afastada há mais de 180 dias, ela perde o ticket alimentação, a cesta alimentação. Já perde com 15 dias o ticket de refeição. Então, nós queremos, a pessoa foi adoecida pelo banco, então ela teria que ter outras garantias quando retorna, mas também durante o afastamento tem a manutenção do seu poder de compra. Temos ainda a discussão de emprego, que é muito grave no sistema. Os bancos demitem, não estão repondo e terceirizam. E aí a gente não pode deixar determinadas situações muito abertas, porque não adianta a gente ganhar o salário e perder o emprego. Então a gente quer outras garantias, não adianta ganhar o salário e perder a saúde. Então a gente tem que focar em determinadas questões sociais para depois a gente avançar na questão econômica. Então é um jogo de estratégia, a gente discute muito no comando, não existe uma posição uniforme de um sindicato ou de outro, respeitando as diferenças e também observando aquilo que é melhor para os bancários. Ok, presidente. A Gláucia manda uma pergunta aqui também. A Caixa está preocupada com as negociações deles. A Caixa está preocupada com as negociações deles. Vão ganhar até licença-prêmio e o BB também está preocupado com a isonomia de seus funcionários? Sim, nós temos uma discussão há 12 anos, praticamente, sobre isonomia. Nós avançamos em mais de 40 itens, tanto no Banco do Brasil quanto na Caixa. Mas nós temos 2 pontos, que é a discussão do APIP, né, na Caixa, e também da licença-prêmio.
O Banco do Brasil também tem licença-prêmio, tem férias. Então são itens que, com uma resolução do Ministério do Planejamento, à época, né, do departamento dele, de controle das estatais, retirou esses benefícios que a gente tinha conquistado, e aí a gente estava no momento de baixa da categoria, onde havia demissões, PDVs, arrojo salarial e uma série de coisas que nossa proposta naquele momento era de resistência, não era de avanços. Então, o que a gente quer na questão de isonomia não é uma questão nova e a gente coloca todas as vezes na campanha salarial. Mas nós também temos algumas propostas que estão circulando no Legislativo. E a companheira Érica, aqui em Brasília, que é bancária da Caixa Econômica, também tem feito relatórios sobre isso para o sindicato, né, de como a gente acompanhar isso no Legislativo. E não é uma batalha muito simples, porque a gente, ao fechar uma campanha salarial, a gente procura estar contemplando todos. E aí, algumas situações, quando o banqueiro, ou a Caixa, ou o Banco do Brasil nega, que aí seria, em última instância, o governo banqueiro, a parte banqueira do governo também, aí a gente tem que avaliar e levar para as assembleias. Então a gente leva aquilo que é colocado na mesa de negociação. E esse é um assunto que os bancos têm, tanto o Banco do Brasil e a Caixa, têm feito uma resistência muito grande. Presidente, o José Carlos Duarte, do DITEC, né? Ele pergunta por que existem duas reuniões, com a Contraf e com a Contec. As discussões não são iguais? Não são iguais. Essa pergunta é muito boa. A pauta é diferente. A forma de se compor a pauta também é diferente, né? Então não vou entrar aqui na crítica ou no elogio dos companheiros que estão na Contec. Mas eles já foram convidados a sentar na mesma mesa que a Contraf coordena, ou seja, a Contraf tem apenas um assento nessa mesa e a Contec seria também convidada a participar, assim como os sindicatos vinculados à Contec. Porque a Contec teria apenas um assento também nessa mesa e alguns sindicatos também teriam que fazer o revezamento na mesa, já que não senta todo mundo na negociação. Então, eu creio que essa tenha sido a dificuldade. Porém, quando vêm as propostas, aí sim, as propostas são para todos, né? Existem detalhes no acordo e na convenção coletiva, muito pequenos, que não influenciam na vida dos bancários, mas sim na discussão dos sindicalistas, que são diferenciadas. E aí a gente precisa avançar nesse ponto, ou seja, a Contec também acompanhar as nossas negociações. E aí a dinâmica do final da campanha, aí a gente vê algumas diferenças, mas, ou seja, para o bancário não há diferença nenhuma e seria muito importante que estivéssemos na mesma mesa. Porque nós temos duas mesas na FENABAN, duas mesas do Banco do Brasil, e isso não faz bem para a categoria. Melhor se estivéssemos juntos. Mas o resultado final é o mesmo. Presidente, são 20 horas, 8 minutos, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Suas considerações finais aqui para a câmera 2 do Lucas. Olha, o que a gente pede é que os bancários fiquem atentos a essas informações. Não é fácil a nossa vida durante esse período de negociações, né? É muita ansiedade, a gente não consegue passar tudo o que está acontecendo online, né? Ou seja, existe uma negociação. Ao final da negociação a gente junta todo o comando para discutir e avaliar os próximos passos. Então, só pedir um pouco de segurar a ansiedade, porque se a gente der um passo errado, fatalmente os banqueiros querem aproveitar. Então, o que nós precisamos é mostrar unidade. Hoje foi feita uma atividade de mobilização. Ao final de sexta-feira, nós vamos passar orientações para os sindicatos, independente do Banco do Brasil ter apresentado uma agenda para o dia 26, o Banrisul para outra data, ou a Caixa que não apresentou data, nós temos ainda negociação com o BRB. Então, ou seja, nós vamos avaliar o contexto nacional e apresentar uma orientação para todos os trabalhadores, via os sindicatos. E é um momento delicado, nós temos aí também as eleições, que é uma outra pauta que a gente segue em paralelo, nós sabemos dividir essas questões, ou seja, se tivermos que lutar, nós vamos lutar independente de qualquer que seja o governo,
Mas nós temos que avaliar que tipo de enfrentamento nós vamos fazer, né? Para avançar ou para retroceder, para evitar retrocessos. Claro. Então essa é uma situação, mas no mais agradecer todos os diretores do sindicato que têm buscado ir a todos os locais de trabalho, né? Os funcionários do sindicato também que têm buscado orientação e repassar as informações para todos, mas cobrem também, mandem informações para a gente no sindicato, porque durante a campanha salarial também e as negociações da campanha nacional acontecem fatos do dia a dia, e aí a gente tem que estar socorrendo também essas outras situações. Mas agradecer a audiência aí e acompanhe as informações. Na semana que vem a gente ainda não fechou a pauta, porque dependendo das negociações da semana a gente vai trazer um boletim atualizado. Algum informe da semana, hoje segunda-feira? Sobre a semana, estão percorrendo os locais de trabalho, negociação amanhã sobre o censo da diversidade, que é uma pauta do ano passado. Há 4 meses foi encerrado o censo e nós queremos discutir no censo, com os dados do censo, a desigualdade de salário entre homens e mulheres, a falta de ascensão das mulheres aos postos-chave das empresas, a diferença de salário de negros e brancos, e das negras, então, a diferença é maior ainda, né? Então, esse é um momento em que a gente avalia outras questões, porque é a própria ascensão funcional, não só quanto de salário você vai ganhar, mas como é que você pode fazer carreira num banco em que há discriminações. Então, o censo é para isso. Na quarta-feira, nós voltamos a discutir essas cláusulas sociais todas de segurança, saúde e emprego, e na sexta nós temos informações sobre a negociação. Dependendo então do que acontecer na sexta, aí nós vamos soltar orientações para as assembleias, para alguma outra atividade, e aí vai depender da dinâmica. Nós não temos como antecipar nenhuma jogada. Ok, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a presença do nosso presidente Eduardo Araújo, presidente do Sindicato Bancário do Distrito Federal. Agradecer aqui a nossa equipe técnica, Lucas aqui dentro, Diego na mesa, assessoria do presidente, o Renato, que é chamar de candidato, que eu entrevistei um político agora há pouco tempo. Mas agradecendo principalmente a você, internauta, que participou durante esse tempo do nosso programa. Continue participando. Segunda-feira que vem, às 7h30, 19h30, horário de Brasília, nós temos mais um encontro marcado aqui com o nosso programa TV Bancários. Uma semana abençoada a todos. Segue a programação.